aula da Escola Dominical com o professor Lucas, iniciando agora o último sermão do livro de Mateus, Mateus 24 e 25, o sermão escatológico ou o sermão das oliveiras. Para quem não sabe, nós estamos estudando os discursos de Jesus nos evangelhos. E esse estudo que nós estamos fazendo, ele tem 3 eixos. Os sermãos do livro de Mateus, que são 5, nós estamos no último. Depois, nós vamos estudar em 15 semanas as 50, mais ou menos 50 parábolas de Jesus entre Mateus, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, perdão, os evangelhos sinóticos. A gente vai estudar por volta de mais 50 parábolas. E, por fim, o evangelho de João nos seus discursos. O evangelho de João é o único que não tem nenhuma parábola e ele não tem ensinos doutrinários no formato de sermãos. Geralmente, ou é um prelúdio, como no início do capítulo 1 de João, ou é um debate, um diálogo que nasce um ensino doutrinário que a gente também vai fazer em 15 semanas. Então, são 3 eixos: sermãos, parábolas e discurso. Essa parte de sermãos, algumas vezes esses sermãos são encaixados por algumas parábolas, mas ele está tudo dentro de uma estrutura de um sermão doutrinário que era fundamental para os cristãos primitivos, porque era a primeira coisa que eles aprendiam ao se converter ao cristianismo. Por isso que esses formatos de sermãos do livro de Mateus são estruturas pedagógicas de ensino da doutrina de Jesus. Tá bom? Então vamos dar início. Vamos falar um pouquinho sobre o sermão escatológico, o sermão das oliveiras, que inicia no capítulo 24. Esse sermão é um sermão de muita dificuldade de interpretação, né? Ele que é conhecido como o Pequeno Apocalipse, porque ele trata não só da escatologia, que é falar sobre algo do futuro, sobre a ação de Deus no futuro, a redenção que Deus vai promover no futuro, como ele é difícil de interpretação nos textos com maior variação de interpretação por causa da estrutura textual. Porque essa estrutura ela é composta por 2 temporalidades ao mesmo tempo. Porque Jesus está falando ao mesmo tempo da destruição do templo e ao mesmo tempo da segunda vinda, que seria aí sim o fim dos tempos. E aí você tem um problema, né, de conexão. Por quê? Porque quando os discípulos iniciam o sermão perguntando aonde vai ser, quando vai ser a destruição do templo e a segunda vinda dele e o fim dos tempos, para os judeus seria uma coisa só. Só que não é uma coisa só. E essa dificuldade de temporalidades no texto, que ele está falando de um tempo, depois ele está falando de outro, que dificulta tanto a interpretação. E muitas vezes, quando ele está falando de um período, como por exemplo, a gente vai ver no capítulo 24, verso 4 até o 28, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. E mesmo ele falando do princípio das dores, que antecede a destruição, e na destruição, ele não é linear, ele faz recuos dentro daquele contexto também. Então isso dificulta muito a interpretação do texto, tá? Então, quando os discípulos perguntam sobre quando isso tudo vai acontecer, ele não acontece de forma linear, ele acontece primeiro a destruição do templo, que dá início à era messiânica, e depois, na era messiânica, a segunda vinda, que aí teria o juízo de tudo e o reino eterno de Cristo, que aí seria o fim dos tempos, que está na segunda parte do texto. Então, por isso que ele é tão difícil de interpretar. Então a gente vem aqui, né, no texto, vamos começar dando início ao texto de Mateus 24, com o trecho da pergunta dos discípulos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Por quê? Herodes o Grande tinha reformado todo o templo e as construções, na verdade, nunca terminaram, né? Elas continuaram mesmo com Herodes Agripa. E essa construção do templo, ela era muito mais grandiosa
que o Templo de Salomão. Então, para os judeus, era algo maravilhoso, eles viam como a presença de Deus, a grandeza do templo representaria a grandeza de Deus, representaria a possibilidade de um apontamento de redenção de Israel com um templo tão grande. Então eles como judeus, eles tinham um sentimento de, como eu posso dizer, eles tinham um sentimento bom, um sentimento de pertencimento, um sentimento de valorização daquilo, né? Até nos textos de Joséfo dizem, quando você está descendo para Jerusalém, você veria no horizonte o topo do templo, como ele era feito de mármore, ele brilhava ao nascer do sol. E aí você desceria aos cantos de Salmo 118, falando sobre o bendito que vem do Senhor. Então tem uma relação do santuário, presença de Deus, apreço, que faziam eles terem carinho, faziam eles terem uma relação de próximo do templo. E Jesus aqui ele é bem duro, porque ele tem que mostrar que agora Deus vai fazer um reino de reis e sacerdotes, onde não há lugar e não é templo, onde o templo somos nós. Então não tem mais esse apreço, essa era a palavra que eu queria. E aí por isso que ele responde, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então percebe, quando Jesus fala da destruição do templo, eles anexam a destruição do templo o que virá antes e a segunda vinda de Jesus. Eles acham que as duas coisas estão conectadas e não estão, são tempos distintos. A destruição do templo dá início à era messiânica, né, e a era messiânica ela não vai terminar logo ali, ela vai ser ainda bem depois com a vinda de Jesus, com o juízo. Então eles achavam que era uma coisa só. Por isso que é tão difícil a interpretação do texto. E aí a gente entra... Opa, peraí que deu um probleminha. Quem sabe faz ao vivo aí. E aí a gente entra na pergunta, né? Primeiro, esse cenário do templo, de Jesus andando no templo dos discípulos, na saída, e os discípulos falando do templo, provavelmente não aconteceu logo antes do Sermão das Oliveiras. Por quê? Vamos lembrar que em Mateus 23, Jesus falou que ele não iria aparecer mais publicamente. Que quando ele veria com o bendito do Senhor, ele veria no domingo de Ramos, né? Ainda que ele não esteja diretamente falando disso, mas ele estaria falando do retorno dele como rei, mas ele não vai, ele vai se ausentar do espaço público, né? Ele só vai retornar no momento de Jerusalém, até porque eles também estavam querendo pegar Jesus, então Jesus estava se ausentando das grandes multidões, né? Então seria estranho Jesus estar aqui no templo. Outra coisa, Jesus ele vai lá no segundo ano do seu ministério, segundo e terceiro ano, ele fica um pouco de tempo em Jerusalém, bastante tempo. Então ele já conhecia as dimensões do templo. Então não seria muito lógico estar apresentando o templo agora para Jesus, como se ele não o conhecesse, né? Então não faz muito sentido. Então o que aparenta que isso deve ter acontecido a primeira vez que estiveram lá, não sei. Algum momento, Mateus pegou isso e fez de ponto de ligação com o Sermão das Oliveiras. Né? Os outros evangelhos fazem o mesmo. Não só Mateus, Marcos e Lucas. Eles fazem esse acontecimento que ocorreu, mas não teve, não foi linearmente, para ser um ponto de ligação ao discurso do Sermão das Oliveiras. Tá? Então não é logo após isso que vai vir o sermão. Daí o corte abrupto. Você percebe que o foco não era Jesus no templo, o foco é o Sermão das Oliveiras. Porque depois que ele fala não vai ficar pedra sobre pedra, então estava Jesus no sermão assentado
no Monte das Oliveiras e dá o início ao seu sermão. Então, ele só fez ali como um ponto de ligação ao sermão, para ele entender por que os discípulos perguntaram, fizeram essa pergunta, né, para fazer esse entendimento. Tá? Então, ele parece mais simbólico no sentido da linearidade do tempo, né, do que real, ou seja, não foi logo depois que eles perguntaram, ele foi para o Monte das Oliveiras e respondeu. Tá? Foi mais um ponto de ligação, isso dá claro para ver pela interrupção brusca do local, né, do que Jesus fala e da resposta onde ele está, que é o Monte das Oliveiras. Tá? Outra coisa que representa aqui é que Jesus ele falou lá em Mateus 13 o que é o reino dos céus. Que são as parábolas do reino. Em Mateus 17 ele fala o que agora é a nova comunidade de Deus, a nova Israel, que é a igreja. Agora é o reino universal daqueles que arrependem e creem, aceitando o bendito do Senhor, e não mais Israel. E o preâmbulo de Mateus 24, que é Mateus 23, faz um juízo, uma avaliação daquele povo de Israel e por que eles não tinham aceito e por que viria o juízo do Senhor, como ele fala em Mateus 23, 36, e aí em 37 e 39 ele chora porque eles não aceitaram, porque ele tentou reunir como pintinhos, né, como uma galinha reunindo seus pintinhos e eles não aceitaram, né? Então, agora Jesus vai trazer um novo sentido escatológico do reino, que vai fechar, né, todo o ensino de Jesus, porque ele fala primeiro o entendimento da lei, Sermão do Monte, qual é a verdadeira interpretação da lei, qual é o papel daqueles que são filhos desse novo reino, que é o sermão missionário, depois o que é realmente o reino de Deus, o que é a nova comunidade de Yahvé, que é a igreja, e ele termina qual é o futuro dessa igreja missionária, dessa comunidade missionária, né? Então, o sermão, ele fecha o sentido de reino. E esse fechamento, ele anuncia duas coisas. Não só uma nova composição do que é o reino de Jesus e a sua escatologia, o seu futuro, mas o fim de um sistema religioso judaico. Um fim de um sistema de uma aliança que estava pautada em, primeiro, na terra, né? O povo de Israel devia guardar os mandamentos do Senhor porque o ama, mas por também ter como herança a terra. Então a figura da terra é a figura da promessa. Se a terra está conosco, significa que Deus está conosco. E depois a figura do templo, que é uma construção, o templo de Jerusalém, que é uma construção da monarquia, não é uma construção do Pentateuco, né? Você não vê nenhum apontamento de Jerusalém ali na lei de Moisés. Quem vai construir o apontamento da lei de Moisés, quem vai fazer um apontamento, de Jerusalém e do templo de Jerusalém vai ser o período da monarquia, vão ser os livros históricos, né? Por quê? Porque até então, quando você vê em Juízes, você vai ver vários altares de Deus dentro de Israel, Siló, Hebron, e você tinha o tabernáculo como um templo itinerante que circulava todas as tribos, né? Porque é aquela ideia de que Deus queria colocar os levitas também em todas as tribos, teriam cidades para os levitas para todas as tribos, para não ter algo centralizado, mas descentralizado, onde a fé estaria com a participação de todos, porque ele queria criar uma nação de reis e sacerdotes, ainda que ele não conseguiria, porque o povo tinha rejeitado, e por causa do pecado, então ele faria de forma indireta com os levitas, mas com uma participação mais próxima do povo. Por isso que os levitas tinham uma porção em cada tribo, e por isso que o tabernáculo era de forma itinerante, que circulava. Só que, como não foi dada essas cidades levitas para os levitas, só na época de Davi, e acabou entrando idolatria, e o tabernáculo acabou não tendo tanta importância, nem a Arca da Aliança, como vocês veem na época da monarquia, Davi que retoma a sua importância, Davi vai criar
o vínculo com a cidade de Jerusalém e com a cidade e com o templo fixo em Jerusalém. E aí, na oração de Davi e na oração de Salomão, você vê uma segunda relação, que é a relação de que vai ter a terra e que esse templo e o rei que se assenta, esse templo e o rei que assenta no trono de Jerusalém vai durar eternamente. Então, é o vínculo entre terra e templo cidade, que é Jerusalém e o seu templo. Então, esses dois símbolos para o judeu representam a promessa se eles guardarem os mandamentos do Senhor. Esses dois símbolos estão sendo desfeitos. Então, o sistema judaico está quebrado. Por quê? Porque Deus quer criar um reino de reis e sacerdotes, onde o templo não tem um espaço fixo, o templo somos nós, porque nós somos os adoradores que adoram o Espírito em verdade. Daí a resposta de Jesus à samaritana. Não importa qual que é o reino, se é em Samaria, né, os samaritanos achavam que o centro da adoração deveria ser Samaria, o templo de Samaria. E os judeus falaram que deveria ser Jerusalém. Falou, Jesus, não importa mais isso, importa aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, Jesus está apontando para aquilo que Estevão vai falar, o véu se rasgou. Né? Esse templo não tem mais serventia. Porque o sacrifício de cordeiros não pode mais nos purificar, o sacrifício eterno de Cristo, por que não haja mais intermediários, mas que todos, de todas as nações, possam se interligar a Cristo. E aí todos vão anunciar a Cristo, todos vão ter o reino. Então, a destruição de Jerusalém, ela põe fim à antiga aliança. E ela aponta para o reino ao qual Jesus havia ensinado. O reino onde João Batista dizia, o machado está sobre a raiz, aquele que não se arrepender e crer, não fará parte disso. Não fará parte. O povo de Israel não se arrependeu, não creu, endureceu seu coração e assim teve o seu juízo. E também a destruição do templo deixou mais claro para os cristãos primitivos o rompimento, né, entre a religião cristã e o judaísmo. Por quê? Se a gente olhar em Atos 1 ao 15, você vê uma proximidade muito grande ainda do cristianismo ao judaísmo. Eles iam ao templo. Você vê eles fazendo sacrifício no templo, né? Alguns rituais no templo. Você vê eles orarem no templo. Você vê uma proximidade dos judaizantes, que era do grupo de Tiago, irmão de Jesus, de tal forma que havia discussão se deveria pregar aos gentios ou não, que foi a discussão de Atos 10 com Pedro, e aí fala que não, pode pregar, pode entrar, beleza, como também foi a discussão em Samaria. E depois, tá, o gentio se converte, beleza, mas ele tem que viver como judeu ou não? Ele tem que se circuncidar ou não? E aí a discussão, não, ele não tem, que é a Concílio de Atos 15, para ver como eles são ainda apegados à sua identidade nacional, como eles estão ainda um vínculo ao judaísmo. E a destruição do templo reforça um reino inteiramente na interpretação de Cristo, sem mais os elementos judaizantes, como era presente nessa ala de Tiago, irmão de Jesus. Então ajuda a reforçar um rompimento. Jerusalém para de ser centro após a destruição do templo. E aí você vai ver o centro da igreja cada vez mais indo para Antioquia, Éfaso, Roma, tá? Outros centros, Corinto, tá? E aí a gente entra na segunda parte, que a gente vai falar aqui do princípio das dores, que é o que antecede a destruição do templo, que vai do 4 ao 14. Pessoal, quando você lê esse trecho, Jesus ele fala, é o princípio das dores, versículo 8. Ele está falando o princípio das dores, o que antecede a grande dor. E a grande dor é o quê? A destruição de Jerusalém. Então não pegue esse trecho e tente falar dos dias atuais, porque ele não está falando dos dias atuais. É muito comum as pessoas lerem esse texto e quererem falar de tempos atuais. É uma interpretação totalmente errônea.
totalmente errônea. Não é. Ele está falando sobre a destruição do templo. Então tomem cuidado quando vocês forem usar esse texto. Tá? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque não virá muitos em meu nome, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou a Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para que o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. E aí é o fim de Jerusalém. Tá? Então, o termo princípio das dores que Jesus usa aqui é um termo muito comum nos profetas. É muito comum nos textos de Isaías e nos textos de Jeremias, tá? Então, é um texto que está anunciando, que está falando um pouco antes daquilo que você está vendo na imagem, a destruição de Jerusalém. E aí Jesus adverte o que vai acontecer na antecedência dessa destruição. Ele fala, olha, depois que eu vir, morrer e ressuscitar e ir ao Pai, aparecerão muitos que dirão que sou eu, mas não sou eu. Porque esses homens, geralmente zelotes que aparecem nesse período, são homens que querem retomar o domínio de Israel para fazer uma redenção militar de Israel. Aquele rei militar, aquele novo Davi que eles esperavam. E isso era muito comum, esse tipo de interpretação, na época de Jesus. Você vê, do final do Antigo Testamento ao Novo, não teve nenhum texto canônico, mas tinham muitos textos não canônicos que tinham essa interpretação, como os textos de Macabeus, quando eles vão colocar o templo de Zeus dentro do templo, e aí vai ter uma revolta, e essa revolta vai levar à retomada de um governo de Israel de identidade nacional, que é a revolta dos Macabeus, depois eles vão ser dominados pelos romanos mais para frente. Vai ter o texto de Assunção de Moisés, de Enoque, falando desse Messias militar, desse Messias rei. Então essa perspectiva de um Messias, não servo sofredor de Isaías 53, mas aquele que iria tirar o domínio de Roma, redimir Israel como uma grande potência, os mesmos portes de Davi, era comum naquela época. E muitos iriam se valer disso para se anunciar como um Messias. E Jesus fala, olha, não sou eu. Como Teudas e Judas, citado pelo livro de Atos, ou até a revolta dos Zelotes em 66, que vai até retomar por um tempo o controle de Israel. Então Jesus fala, não se deixem levar para esses homens, porque é uma retórica muito chamativa, principalmente num período de perseguição aos cristãos, tá? E aí ele começa a citar o que seria, além desses falsos profetas, esses movimentos nacionalistas. Ele fala, além disso, haverá guerras, haverá um período de instabilidade. Esse período é um período de muita instabilidade romana, vocês não têm noção. A província da Síria, ela tem várias revoltas, como da Judéia, e é necessário mandar generais romanos como Tito e Vespasiano, 2 generais, com mais de 4 legiões romanas, para conter a revolta. Então é um período de muita estabilidade, por isso que ele fala guerra sobre guerra, reino contra reino. É um período qual o Nero vai estar na fase loucona dele, onde ele está mandando matar todo mundo, né? Onde ele coloca o cavalo dele como conselheiro, né? Onde ele está fazendo coisas loucas de tal forma que a guarda pretoriana vai matar ele para colocar o general Vespasiano, um dos generais que vão conter as revoltas na Síria, na província da Síria e na região da Judéia, junto com Tito. Então,
é um período de muita instabilidade. Por isso que ele fala guerra sobre guerra. É um período que vai acontecer entre 30 a 70, epidemias, fomes. É um período de muita instabilidade, mas aí você vai estar vendo uma instabilidade política, uma instabilidade religiosa e uma instabilidade epidemiológica ou natural, mas ainda assim, Jesus fala, vai acontecer tudo isso, mas não é o fim. Não é o fim. Calma, perseverem. E aí ele continua, dizendo, o contexto, as dores, serão já voltado na realidade de Cristo. Primeiro ele mostra um princípio das dores num contexto macro, né, falando de questões políticas, religiosas, epistemológicas, naturais, e aí depois ele traz esse princípio de dores aos cristãos, e ao mesmo tempo vocês vão estar sendo perseguidos, como a gente vai ver o começo delas lá em Atos 8, né? Até um pouco antes, Pedro e João são presos, mas ainda é uma coisa que ainda não tem uma estrutura, não é uma estrutura de perseguição. Em Atos 8 já há cartas para serem perseguidos dado a Saulo, né? Estevão é morto, depois Tiago, irmão de João, é morto à espada, né? Então já é uma perseguição mais séria. E aí você vai ver uma violência, primeiro judaica, no mundo judeu, por isso que eles saem para Samaria e depois para o Judéia e Antioquia. E depois eles começam a ser perseguidos pelos próprios judeus nas sinagogas no mundo romano e pelos romanos por Nero, onde vai ser uma perseguição terrível. Eles vão fazer cristãos tochas humanas, né? Vão pôr fogo nos cristãos, vão prender e pôr fogo, né? Vão queimar eles vivos. Então vai ser um período de muita violência. Por isso que a retórica nacionalista desses falsos profetas, esses falsos messias, é tão apelativa, é tão forte, né? Por quê? Os romanos estão te massacrando. Por que você não une conosco contra eles para a verdadeira redenção? É muito, muito chamativo. Seus irmãos morreram na mão deles. Vamos fazer a justiça de Deus. Olha só que lindo. Então, a pessoa acaba sendo levada emocionalmente por isso. Por isso ele fala, não vai aos falsos profetas, não se leve para que esse contexto de perseguição e crise faça você, aí a palavra, escandalizar-se, perder a fé. Mas qual que é a resposta de tudo isso? Persevere. O que é perseverar? Permanecer no mesmo caminho. O que é permanecer num caminho? Nem ir para o vitimismo de Deus te abandonou por toda essa perseguição e nem ir para a retórica nacionalista. Então vamos fazer justiça com as próprias mãos. É permanecer no caminho da fé, né? Na fé anunciada por Cristo. E é algo que ecoa o sermão de Mateus 10, no final, dizendo: o irmão entregará a morte ao seu irmão, pai a filho, filhos se rebelarão contra os seus pais e lhe causarão mortes, e por causa do meu nome serão odiados por todos. Então o amor esfriará pela violência dos romanos na perseguição, pelas traições, pelo abandono. É nesse contexto onde ele não vai poder esperar de ninguém. Pensa no apóstolo Paulo, por exemplo, em dois momentos. O primeiro, a qual a família dele não aceita a sua conversão e praticamente o abandona, né? E ele não tem mais ninguém, que é provavelmente o espinho na carne dele. E segundo, que quando ele é preso a última vez, ele disse que ninguém estava com ele, senão Lucas. Ninguém estava com ele, todos haviam abandonado. Olha só, o amor esfriará. Até algumas igrejas na Ásia haviam abandonado Paulo. O amor se esfriaria, as traições, os abandonos. Daí também o Wesley cita aqui, né, sobre a igreja de Éfeso ter perdido o seu primeiro amor, ou seja, perdido a ação de fazer o bem. Perdeu o sentido, né? Se fechou num clubinho dele e parou de ajudar os irmãos num contexto de crise, de levar a palavra para fora, ela se fechou.
ela perdeu esse primeiro amor. Então, nesse contexto que está se dizendo o texto, que aí eles falam, vocês não podem nem ir para a retórica nacionalista ou vitimista, que se escandaliza, e nem ficar inoperantes, como a igreja de Éfeso. Vocês têm que ir e dar fruto, fazer o bem, ajudar as outras igrejas, continuar evangelizando e anunciando, não ficar fechado num clube. Então, vocês devem perseverar na fé e de pregar o evangelho universalmente. Por isso que ele fala disso aqui. E aí a gente entra na segunda parte do texto, né? Deixa eu voltar aqui, aí, que é a parte do texto que ele trata da destruição de Jerusalém mais especificamente. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver soberano, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e dos que amamentarem naqueles dias. Orai para que na vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então, quando o texto de Mateus ele trata a expressão abominação da desolação, é um texto que Jesus até cita o profeta Daniel, é uma alusão específica de Daniel 9, 27, 12 e 11, que fala sobre a destruição do templo. Como ele é um evangelho voltado aos judeus, é o primeiro, alguns dizem que não, mas eu acredito que é o primeiro evangelho, então ele é voltado para essa comunidade judaica, então ele usa expressões que um judeu entenderia. Se você pega o mesmo sermão em Lucas, ele não usa essa expressão, ele usa o cerco. Então, quando houver o cerco de Israel e a destruição do templo, fujam. Fujam. Está lá em Lucas 21, 20. Então, é muito importante que você entenda. É o princípio das dores e as dores. Então, está falando da destruição de Jerusalém. Não está falando dos fins do tempo aqui. Aqui é a destruição de Jerusalém. E o que seria essa abominação da desolação? Seria a destruição da cidade e do templo. Uma destruição que nem na época do exílio civil, onde eles vão destruir toda a cidade, matar todo mundo que estiver lá. Eles vão derreter o ouro das paredes do templo. Eles vão levar os objetos sagrados do templo para Roma, como você vê aqui num pedaço, sendo essa escultura representada no arco de triunfo de Tito, né, o general Tito, que fez a destruição de Jerusalém, depois foi imperador, né, após Vespasiano. Aqui mostra essa abominação. Por que abominação? Porque eles destruíram a cidade e mataram todo mundo, porque eles destruíram o templo, sobrou só uma parede dele, né? E eles retiraram os objetos sagrados e entraram no lugar onde os gentios não poderiam, né? E entraram com uma iconografia toda idólatra, daí a abominação. A abominação é tudo isso, né? Então, aqui ele está falando explicitamente de como vai ser abominável. Tudo aquilo que era sagrado, cidade, templo, objetos, serão destruídos para ficar claro o juízo de Deus no templo em Israel. Então, Jesus anuncia isso para exortar os irmãos, os cristãos primitivos, para que quando os romanos viessem, vaza, vai embora, foge, porque vai ser algo terrível. E lembrando desse texto, a igreja primitiva não foi pega na destruição. Por quê? Porque lembrou desse trecho do sermão de Jesus. Por isso que João Marcos diz
diz os patriarcas, né, diz a patrística, diz que a tradição, que liderou a fuga dos cristãos judeus de Jerusalém. E isso é um rompimento, porque a igreja sai desse centro de Jerusalém, né, ainda que ele já tinha saído, ele não vai mais ser um grande centro, eles não vão voltar mais para lá. Tá? E por isso que o texto ele tem elementos muito interessantes de precariedade, desespero, de fugacidade. Olha, se você está no errado, vá embora, não volte para trás. Porque a casa judaica tinha a parte de baixo e a parte de cima, que era como se fosse um telhado, onde eu até poderia fazer um cômodo lá, mas geralmente essa entrada para o errado é uma entrada externa da casa. Você tem que sair do cômodo central da casa para pegar a escada e subir. Então, ao descer do erado, você está no erado, vê os romanos vindo, desce rápido e vai embora. Não entra na sua casa para pegar suas coisas. Vaza, meu irmão, foge. Se você está indo embora e esqueceu, pegou só sua túnica e esqueceu a capa, deixa a capa para trás. Não importa. Se você... então, ele fala da precariedade também, dizendo, olha, ore para que você não esteja grávida. Porque se você ficar lá, você vai pegar isso. Porque você vai ter que fugir com bastante rapidez. Vai ser cansativo. Vai ser desesperante. Ore para não ser no inverno, para não ter frio demasiado, para estar fugindo nas rotas dos caminhos e dormindo à noite à beira, né? À beira dos caminhos, com um vento gelado e frio. Olhe para que seja no verão. Então ele está mostrando a precariedade, o desespero, a fugacidade, porque viria o juízo do Senhor. E lembra muito esses elementos do texto de Gênesis 19, 17, quando a gente vê o juízo de Sodoma e Gomorra e fala para os Ló e suas filhas não olharem para trás. Fogem rapidamente sem olhar para trás. E a esposa de Ló olha para trás e acaba se tornando pedra. Então a mesma coisa, fujam sem olhar para trás, porque o juízo do Senhor virá. Então, para você entender que toda essa abominação é o juízo do Senhor ao povo de Israel que não aceitou o seu bendito, e só bendito que vem do Senhor. Joséfo diz que por volta de 1.100.000 judeus morreram nesse dia, na destruição de Jerusalém. Já os historiadores falam entre 100 a 600 mil. É muita gente, né? Provavelmente Palestina tinha 3 milhões a 4 milhões de pessoas, ou seja, quase um quarto de pessoas, né, morreu aqui. Né? E vamos lembrar que eles tinham destruído, antes de chegar em Jerusalém, 4 fortalezas. Né? Se a gente contar todo o número de mortes, foi quase um quarto da população hebraica morta, aqui, por isso que é um número absurdo. Se você pegar, mas Hitler matou 23 milhões de pessoas. Matou 23 milhões de pessoas 2.000 anos depois, quase, né? Então, 23 milhões de pessoas não é a mesma proporção do que quase 1 milhão aqui no mundo do século I. Tá? Então, as proporções são diferentes. Sendo que mais de 100 mil vai ser levada aprisionada. Vai ser levada, né? Aqui mostra, né, as pessoas sendo levadas não só objetos, mas escravos. Tá? Então, vai ser algo que nunca vai ter visto, tanto de morte como de destruição da cidade e do templo. Aqui você viu esse arco do triunfo do general e depois imperador Tito, o arco do triunfo de Tito, que está no Capitólio Romano, tá? E aí você vê a inscrição falando sobre a vitória de Tito, né? Aqui falando, quando o imperador romano ele vencia suas batalhas, ele entrava na cidade com uma procissão triunfante, tá? Sendo recepcionado por toda a cidade de Roma, porque a paz romana foi mantida. Tá? E aí ele vinha na procissão junto com os seus soldados, num carro de guerra, né, em pé, de forma imponente. Então aqui fala dessa procissão triunfal que comemora esse arco. E por isso que dentro desse arco relata que nessa procissão do Tito entrando de forma poderosa, o que ele traz nessa procissão.
né, as suas vitórias, e uma delas de Jerusalém, e todos os despojos de guerra que eram levados aos povos, né? E aí aqui mostra a figura de Niki, a deusa da vitória, e a sua vitória em cima dos hebreus. E aí a gente entra na última parte do texto. Aqui é a parte, uma das partes também mais difíceis de entender. Por quê? Ele falou da destruição do templo, ele falou da fuga, ele falou da desolação. Então você acha, pronto, já falou da grande, falou do que antecede o princípio das dores, agora ele vai falar de outra coisa. E aqui ele retoma o tema dores. Ele continua falando da destruição do templo, só que ele não fica falando no exato momento da destruição do templo, ele dá um recuo novamente. Ele fala um pouquinho da destruição ainda e fala um pouquinho daquilo que antecedeu, o que levou a essa destruição, né? Então, isso daqui dificulta bastante a interpretação. Esse trecho é um dos trechos mais difíceis de todo o sermão. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, eis ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vedes que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver cadáver, ajuntarão os abutres. Então, pessoal, o texto ele continua falando um pouquinho sobre a destruição do templo, como a gente vê no verso 22. Deus, quando ele fala aqui, Deus abreviou por causa dos seus eleitos, o que é abreviar? Ele foi de forma rápida. Então, o sofrimento do juízo de Deus poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido mais violento se o cerco romano pudesse ter durado mais anos, né? Se o ataque das fortalezas na Judéia deveria durar mais anos. E não, eles tiveram vitórias em cima de vitória, então foi bem rápida as campanhas romanas por todo o território, as fortalezas e as cidades. Então, Deus abreviou isso para que não houvesse mais sofrimento ainda. E você vê isso como um ato da providência de Deus e Deus interferindo na história. Desde o impedimento de Herodes Agripa de continuar reformando as muralhas pelo seu pai, Herodes Grande, os romanos mandam ele impedir, porque vê isso como uma ameaça. E aí isso facilitou a não continuação da fortificação dessas muralhas, facilitou a invasão romana. Também a chegada abrupta de Tito, porque o que acontece? Como houve várias revoltas na Síria, Tito e Vespasiano foram enviados, que eram os principais generais, e Vespasiano estava atacando as fortalezas na Judéia. E ele havia vencido essas fortalezas, então eles achavam que o general que viria atacar Jerusalém era Vespasiano, e quem vai é Tito, porque Vespasiano é declarado imperador com a morte de Nero, e aí ele envia Tito. E aí Tito aparece de forma abrupta, eles não estavam esperando, então eles não estavam esperando nenhum cerco romano, então eles não estavam preparados para um cerco longo. E aí essa falta de capacidade de prever a vinda de Tito, que também não estava na região, mas não estava ali focado, estava em outra revolta na região da Síria, então pega eles de surpresa. E aí essa forma abrupta vai facilitar a vitória de Tito. Então, para que não houvesse tantas mortes como já houve, né? Porque o juízo ainda ele teve que controlar para que não fosse pior. Até o próprio general Tito confessa isso na obra de Joséfo, né? Falando sobre as guerras judaicas, dizendo: o próprio Tito confessou, José falando, o próprio Tito confessou que Deus estava contra os judeus, visto que, caso contrário, nem os seus exércitos, nem as suas máquinas de guerra teriam sido tão bem-sucedidas em vencer as defesas judaicas. Ou seja, eles conseguiram vencer com bastante rapidez, que até eles falaram, não é comum, não seria tão fácil assim. Não seria. Por quê? Porque eles entendiam também que era o juízo de Deus, o próprio Joséfo dizendo, né? Então, isso reflete
esse versículo 22. E aí o versículo 23 a 28, ele já dá um recuo no tempo, porque ele fala de novo de falsos profetas, de Messias, né? Quem são? Do que ele está falando? Ele está falando do movimento Zelote, que acontece no deserto da Judéia, aonde esses zelotes vão fazer feitos incríveis, como tomar as fortalezas na Judéia, como retomar Jerusalém dos romanos, como conseguir o apoio do Sinédrio e do templo dos sumos sacerdotes, unificar os judeus, fazer um grupo de soldados, todos judeus, hebreus, em defesa da cidade. Então, aquele judeu que está esperando o Messias nesse modelo rei militar, vê nesse movimento zelote o Messias, vê esse movimento do bandidismo de João Giscalo ou de Simão de Ora com o Messias. Por isso que é algo que, os caras derrotaram os romanos, os caras tomaram a Judéia, retomaram Jerusalém, unificaram o povo contra os romanos. Aqui conseguiu o apoio total do Sinédrio. E o sumo sacerdote encabeçando isso. O sumo sacerdote que agora não é mais da família de Caiafás nesse período, é da família de Gamaliel. Tá? Então os sacerdotes já são de cunho farisaico aqui, não mais saduceu. Mas ele consegue unificar todo o apoio de todos. Algo que é, para o judeu, um elemento incrível da redenção aos moldos desse rei militar, próprios da oração dos 18 bens, a qual ele fazia 3 vezes ao dia. Então, para eles, judeu, foi fácil ser levado por isso. E aí, por isso que até os escolhidos se desviariam, falando, não, Jesus não falou tudo errado, olha lá, não é um reino, não é um reino, como Jesus disse, é um reino militar mesmo. E se deixavam levar. E Jesus fala, olha, esses reinos serão como um relâmpago, serão passageiros, esses messias serão como um relâmpago, serão passageiros. E só vai sobrar o quê? Carcaça. Eles vão tomar o poder por alguns anos, mas eles vão ser derrotados, o seu domínio vai durar um curto tempo. Daí ele dizer, né, de ser rápido, um termo de relâmpago, e depois falar dos corpos e dos abruptos. Né? Quem seguir esses homens desse relâmpago vai ser levado à morte. Vai ser levado a... E aí ele traz de novo a desolação do verso 15 de quase de 100 a 600 mil pessoas mortas. Então, Jesus fala, se vocês se deixarem levarem a isso, é isso que vai acontecer para vocês, porque o dia que o Filho do Homem virá, ninguém sabe. Aí o relâmpago aqui tem uma ambiguidade, tanto do governo desses falsos messias, que serão rápidos, como que o Messias viria e ninguém conseguiria prever. Tá? E aí a gente termina. Então esses 23 a 28 continua falando da destruição do templo. Então aqui é uma exortação para que eles não se fossem levados, esses falsos messias dos movimentos zelotes. Por isso que ele fala do deserto. Esse movimento começa no deserto da Judéia e vai tomando até Jerusalém, para que eles não sejam levados por esses feitos que eles vão fazer e continuassem perseverando no caminho do Senhor. Tá bom? Então vamos orar para concluir a aula de hoje. Senhor, nós te agradecemos pelo teu ensino, que nós estejamos todos os dias vigiados e prontos para a vinda do Senhor. Não importa se hoje ou daqui 2, 10, 100 anos nós estejamos prontos, porque como a tua palavra diz, o Senhor virá como ladrão, o Senhor virá quando ninguém estiver esperando, o Senhor virá como na época de Noé, onde as pessoas vão estar se dando casamento, onde as pessoas estão vivendo de forma comum e ninguém vai estar esperando, mas que nós estejamos prontos todos os dias para a vinda do Senhor, porque o mais importante é o teu reino e a sua justiça, por isso nos ajuda a guardar o que realmente importa. Abençoa esse domingo, essa manhã de domingo, abençoa o culto que virá essa noite e a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Leiam para a próxima semana o restinho aí de Mateus 24 e Mateus 25,
nós vamos falar na próxima semana a segunda parte de Mateus 24, aí, do 31 ao 44, aí sim falando, né, do fim dos tempos, a segunda vinda de Jesus e a sua ascensão e o fim dos tempos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço.